E a gente não vai ter condições aqui de analisar todas as epístolas, nem mesmo partes de cada uma delas. A gente vai ter que focar numa aqui. Então, o que é que você acha da gente dar uma analisada em Colossenses? Em Colossenses, qual texto você acha que é um dos mais importantes para a gente falar? Você tem mais apego? Então, certamente o texto mais denso, mais, digamos assim, fundamental da carta é Colossenses 1, 15 a 20. Você Legal. tentar reunir a bibliografia que existe só sobre esse texto é muito mais do que a bibliografia, talvez, que você encontra sobre toda a carta de Colossenses. Então, Caramba, tem é tão sido um central texto assim? muito complexo em alguns níveis. E Uhum. ela é fundamental por várias razões. Ela é chamada, por exemplo, essa seção dos capítulos, o capítulo 1, versos 15 a 20, é chamada por alguns de um hino de Cristo, semelhante, né, a um outro hino que nós encontramos numa outra carta de Paulo, em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Nós também temos o que Hum. alguns acadêmicos gostam de chamar de hino, outros gostam de se referir a esse texto como poema. O fato é que nós não sabemos se era de fato um hino, se era um poema, mas ele tem uma estrutura poética de fato. Alguns gostam também de trazer a hipótese de conjecturar que Paulo talvez estivesse citando um hino que já existia antes, né, um hino pré-paulino. Mas isso é irrelevante, porque nós não temos nenhuma documentação de alguma referência pré-paulina, e o fato é que nós temos apenas o texto de Colossenses para entender esse texto. Qual o conteúdo Uhum. dele? Nesses versos, Paulo apresenta a supremacia de Cristo tanto na criação original quanto na nova criação, que Muito ele bom. usa a metáfora de reconciliação para isso. Ô, E, Diego, até sim, antes de você continuar, só pra gente trazer a mente aqui pro pessoal, deixa eu ler rapidinho esse texto e aí você continua nos explicando, acho que vai ser um bom padrão aqui pra gente claro, seguir. vai lá, Eu vou ler brevemente aqui do verso 15 a 20, não é isso? Do capítulo 15 a 1º. 20. Eu vou ler Isso. aqui na Almeida Revista Atualizada, que é a versão que eu tô aqui do lado, mas deixa eu fazer essa leitura pra gente. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Que texto bonito, né? Fantástico, muito denso. E Demais. ele é um texto que a gente considera fundamental, Saul, porque Paulo volta para ele várias vezes ao longo da sua argumentação em toda a carta. Então, quando nós chegamos no capítulo 2, em que ele lida com os falsos mestres mais diretamente, ele evoca temas que ele já mencionou nesse hino. Quando a gente chega naquela sessão que nós conhecemos como uma sessão mais prática, exortatória, uh, tecnicamente chamada de parêneses, Paulo aplica a mensagem, a teologia que ele desenvolve nesse hino também nessa sessão, no capítulo 3 até o capítulo 4, verso 7. Então, ela constitui meio que a base, o alicerce da argumentação de Paulo, a fonte de onde ele extrai a sua teologia para aplicar a várias áreas necessárias da fé e da prática dos colossenses. Esse texto que você leu, ele pode ser dividido, eu gosto de dividi-lo em três, se nós pensarmos em um hino, em três estrofes, com a segunda estrofe sendo meio que uma ponte para a segunda, mas para simplificar, a gente pode dividir em duas partes também. Versos 15 a 17, quando você olhar de pertinho, você vai ver que Paulo está falando da supremacia de Cristo em toda a primeira criação. Aquela lá de Gênesis 1. Paulo está dizendo que Cristo Jesus é aquele por meio de quem, nele e para ele, todas as coisas foram criadas, no verso 15.
Paulo acrescenta algo nesse verso, Saul, que é novo na cristologia do Novo Testamento. Até então ele não havia falado isso. Ele fala que a criação no verso 15 foi feita através de Cristo, nele, e a última preposição para ele. Pela primeira vez ele diz: toda a criação tinha um objetivo, Cristo, para a glória de Cristo. Ele desenvolve isso, seres visíveis e invisíveis, tudo isso é sustentado por Cristo Jesus. Nos versos 18 a 20, você tem a segunda estrofe, digamos assim, maior. Agora, alguma coisa aconteceu entre a primeira estrofe e a segunda, que nesse momento, essa criação que foi criada boa, como nós conhecemos e sabemos a partir de Gênesis 1 e 2, ela está em necessidade de reconciliação. E Paulo fala que assim como Cristo é o cabeça e supremo sobre aquela primeira criação, ele é o responsável por reconciliar todas as coisas. Esta é uma metáfora que, dentre outras coisas, fala da recriação, como a gente vê em 2 aos Coríntios 5,17, esta recriação de todo o cosmos, a começar por nossa transformação em Cristo. E nessa nova criação que Paulo resume aqui na igreja, nesse novo homem, nesse novo ser, nessa nova entidade, Cristo continua sendo supremo. Todos os pronomes relativos nessa seção se referem a Cristo, ele é o alvo. Paulo menciona Deus apenas indiretamente, Deus Pai, para manter o foco em Cristo. Então é um texto muito denso, muito forte, que fala da supremacia de Cristo sobre todo o cosmos.